taxação de grandes fortunas é tema de pelo menos 4 projetos em tramitação no Senado. 2 deles apresentados em razão da pandemia de coronavírus. Sobre esse tema a gente fala agora com o senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso. O senador é membro da comissão, aquela criada no início do ano especialmente para discutir a reforma tributária e tem sido um defensor dessas matérias. Senador, o senhor me escuta bem? Muito bem, e uma satisfação poder falar com você, Ângela, e com todo o Brasil de um tema tão importante como esse. Obrigada por conversar com a gente, espero que o senhor esteja bem aí, preservado, guardadinho em casa como todos nós. São 4 projetos em tramitação no Senado e me chamou a atenção o fato de que os 4 projetos são de 4 senadores diferentes, de estados diferentes, de regiões diferentes e de partidos diferentes. Senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, Regufe, do Podemos do DF, e o senhor é ainda de outro estado, de um outro partido que é o PL, mostrando que esse é um tema defendido de uma forma transversal dentro do parlamento. No entanto, são décadas discutindo matérias que tratam desse tema e ele nunca sai do papel. Senador, por quê? Bom, porque quem comanda a economia são exatamente os ricos, né? São os bilionários, né? E aí entra a influência sempre em não mudar o status quo que existe hoje. Segundo os dados da FENAFISCO, para se ter uma ideia, Ângela, hoje temos 206 bilionários no país. E esses 206 acumulam uma fortuna de 1,2 trilhão de reais. Ou seja, a concentração de todo o que o Brasil tem, de toda a riqueza que o Brasil tem, está na mão de pouquíssimas famílias. E, no entanto, quando se vai votar essa matéria, pelos projetos em discussão, eles falam taxar pessoas com patrimônio acima de 20 milhões de reais em 2 projetos, outros 2 acima de 50 milhões de reais. Dá para estimar quanto de arrecadação o país poderia ter a mais usando essa ferramenta? Olha, se a gente primeiro pudesse taxar, né, apenas o patrimônio dessas famílias que acumulam toda a riqueza nacional, 1% apenas seria possível arrecadar por ano 80 bilhões. Então, e hoje, cada vez mais, é possível inclusive fazer as contas, né, 36 bilhões cobrado sobre a renda dos 206 bilionários, daria 80 bilhões apenas com 1%. Então, e hoje nós temos um processo invertido no país. Cobra-se muito mais do trabalhador, que ganha até 5 salários mínimos, porque aquilo já é retido na fonte, enquanto que os grandes bilionários proporcionalmente pagam menos. E além de outro dado importante, os últimos anos no Brasil, aqueles que ganham pouco diminuiu a sua renda, diminuiu o seu ganho, e aqueles que ganham muito também aumentou a sua renda. Ou seja, nós estamos aumentando o número de pessoas ricas de forma concentrada e diminuindo muito para o recurso para os pobres. Nós estamos fazendo um processo ao contrário. Ao invés de fazer um processo de justiça social, nós estamos fazendo com que o pequeno pague mais e o grande pague menos. Por isso, essas propostas, nesse momento, são fundamentais. Nós estamos vivendo um momento de pandemia em que nós temos que buscar recursos de quem tem para ajudar aqueles que não têm, principalmente para que a gente possa fazer com a justiça social melhor cuidado de salvar vidas, né? De ter o governo ter condições de ter medicamentos para poder salvar as vidas, mas além disso, alimento para as crianças da merenda escolar e outros programas como Bolsa Família, como o benefício da prestação continuada. Olha só, esse benefício é para atender os idosos com mais de 65 anos e os portadores de deficiência física cuja família seja carente. E o governo não queria, inclusive, atender essas pessoas. Foi preciso vir a pandemia para que a gente pudesse aprovar, inclusive, essa ajuda de R$600 a todos os trabalhadores da economia informal. Agora eu vou usar a sua frase, vai ser preciso a pandemia. A pandemia também pode ajudar a fazer esse projeto de taxação de grandes fortunas ser aprovado pelo parlamento? Eu acredito que nesse momento
tem que ter sensibilidade humana, né? Eu acho que é um exemplo que todo mundo está aprendendo e nós vamos ter que aprender. O Brasil terá que ter mais sensibilidade em política social. A política do governo, principalmente do ministro Paulo Guedes, era de muita resistência, indo mais ou menos do que foi na linha do Chile. O Chile, a economia do país melhorou muito, mas aumentou muito a pobreza da população, tanto é que os aposentados começaram a suicidar e as manifestações. Então não adianta um Estado rico, concentrado na mão de pouco, e a grande maioria da população passando dificuldades e até necessidade. Nós temos hoje mais de 50 milhões de brasileiros que estão aí na condição de faltar comida em casa. E um país tão rico como o Brasil, isso nós não podemos aceitar. Agora, a Constituição limita que a criação de um novo imposto só possa valer a partir do ano fiscal seguinte. De qualquer forma, uma vez aprovado pelo Congresso, o imposto, a nova taxação, só valeria para ajudar o Brasil a reequilibrar suas contas a partir do ano que vem. É isso, senador? O pior é nunca fazer nada, porque agora é o momento da gente salvar vidas, né? Agora é o momento que o governo, se for o caso, terá que emitir moedas, gastar as nossas reservas cambiais, que estão 350 bilhões, colocar na praça também os títulos. O governo tem instrumento para fazer com que o recurso de curto prazo chegue àqueles que mais precisam, porque o objetivo temos que salvar vidas. Agora nós vamos ter que fazer a recuperação econômica. Então, se nós não aprovarmos a reforma tributária, simplificar o Brasil, o ano que vem será pior. Então nós temos que começar a tomar as atitudes agora, né? Mês de julho, mês de agosto, mês de setembro, até o final do ano, tomar todas essas atitudes, e aí não tem outra maneira que não seja taxar, principalmente aqueles que mais têm. E como você sabe, como todos sabem, hoje quem mais tem, essas famílias todas, são as famílias que são donas dos bancos, né? Então, nós vamos ter que taxar as grandes fortunas, senão não teremos dinheiro para recuperar o país. O senhor trouxe aí esse dado, e dos 20 principais bilionários do Brasil, de acordo com a Forbes, mais da metade são donos de bancos ou fundos de investimento. O senhor tem sido crítico, tem falado de forma muito crítica em relação às posturas adotadas pelos bancos brasileiros no meio desse cenário de pandemia. O que está faltando, senador? O que eles não estão fazendo que não deveria ser, ou que deveria ser feito, ou o contrário? Olha, quando tem uma crise, primeiro a ser socorrido quais são? É o sistema financeiro. Lembra-se do PROE? Naquela época, inclusive, era o PT que estava à frente. Então, para o sistema financeiro, não tem cor partidária e muito menos ideológica. O sistema financeiro quer saber de dinheiro, de tirar o dinheiro. E aí, por isso que nós, os parlamentares, que representamos a população, temos que ter a sensibilidade de que o Brasil não aguentará mais essa concentração tão forte. Por isso, não só essa nossa iniciativa, e como você falou, olha, parlamentares de partidos diferentes, de regiões diferentes, que entendem da mesma forma. Ou seja, a concentração de renda do Brasil não é só em uma região determinada, é no Brasil como um todo. Então, por isso eu acredito que nós teremos que agora discutir projetos como esse. Temos aí esse momento, que é o momento que tem que concentrar todos os esforços em salvar vidas, aí tem que ter sensibilidade, por isso nós vamos ter que ter muito diálogo, muita competência, não pode se misturar o processo político-eleitoral com a recuperação econômica do país. Então, até a gente percebe que o próprio Ministério da Economia já começou a ver diferente, porque não vai ter condições de recuperar a nossa economia se não buscarmos, principalmente, do sistema financeiro um pouco mais de participação. Aliás, nesse momento também, os bancos não estão emprestando recurso, principalmente para o médio e pequeno. Por quê? Aumentou o juro e querem mais garantias. Olha, agora é a hora. As medidas provisórias que estão colocando dinheiro na economia, o senhor acha que as instituições financeiras não estão fazendo a parte delas? Não estão fazendo. O BNDES tem as linhas de crédito, só que o BNDES ele não tem a ponta. Quem opera os recursos do BNDES, que é o S do social também, são os bancos.
os bancos privados e bancos públicos. E até os bancos públicos não estão tendo essa sensibilidade de liberar os recursos para a pequena empresa, para a média empresa. E quem mais gera emprego no país? São essas pequenas empresas, não são as grandes empresas. O que o parlamento pode fazer num caso como esse, ou o governo? Há formas de pressionar essas instituições para trabalhar nessa linha, senador? Nós já criamos instrumentos para o governo hoje tem liberdade praticamente total. O governo pode emitir moeda, o governo pode fazer o lançamento das suas carteiras. O governo tem todo o instrumento. Nós temos agora, como parlamento, que pressionar o governo federal, a equipe econômica, para ter sensibilidade social. Porque não tenho dúvida que, além de muitas vidas que perderemos, muitas pessoas já perderam o emprego. Nós estamos com essa política, se não chegar o recurso na ponta, e aí por isso nós também entendemos que temos que ter uma melhor distribuição dos recursos do bolo tributário, que é muito concentrado na mão do governo federal, fazer também chegar nos municípios, na ponta, porque é no município que as pessoas vivem e lá é que existe o problema e a necessidade. Então, o que nós temos que fazer? Já votamos tudo o que o governo precisava, dando liberdade total ao governo. Agora nós temos que pressionar. Então, por isso, no Senado, estamos conversando muito com as lideranças e acredito que o governo terá que ter essa sensibilidade. Porque, senão, nós vamos matar muita gente e ainda matar as nossas empresas que geram emprego. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos neste programa com o senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso, e falamos sobre projetos em discussão no Senado que prevêem a taxação de grandes fortunas no país. A você que nos acompanha, mais uma vez, muito obrigada por estar com a gente e até a próxima.